Equações trigonométricas. Tá? Por exemplo, no intervalo entre 0 e 2π, 2π é o 360 graus, fechado, né? Olha lá, fechado, vale 0, vale 2π, em que posições do ciclo trigonométrico o cosseno de um ângulo x vale raiz de 3 sobre 2? Lembrando lá que você cantou 1, 2, 3, 3, 2, 1, e que também lembra das simetrias, que tem ângulos que têm o mesmo seno, o mesmo cosseno. Então você vem aqui, procura onde está o raiz de 3 sobre 2. Tá, o cosseno, raiz de 3 sobre 2, o cosseno é horizontal, positivo à direita, raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente aí 0,8, mais ou menos, né? 0,85, 86, por aí. É menor do que o ciclo trigonométrico, óbvio, o seno e o cosseno nunca podem ser superior a 1, certo? Então aí está, onde que tem ângulo que a projeção do cosseno é esse segmento aí de raiz de 3 sobre 2. Veja que tem um lá em cima e tem um lá embaixo, certo? Aqui em cima nós lembramos que é o π sobre 6. O que é π sobre 6? 30 graus, né? Π sobre 6. Qual é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno? E o outro ângulo aqui? É o 2π menos π sobre 6, que dá 11π sobre 6, certo? Então, a resposta desta questão é, no intervalo entre 0 e 2π, existem duas posições no ciclo em que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Uma é o π sobre 6, que é o 30 graus, e o outro é o 11π sobre 6, que é o 330 graus. Agora, olha só esta outra questão. Em que posições do ciclo trigonométrico o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Aí você vai falar, puxa, é a mesma, né? É a mesma questão anterior? Não, não é a mesma questão anterior. Na questão anterior, falava no intervalo entre 0 e 2π. E aqui está prevendo todas as possíveis voltas que você pode dar no ciclo trigonométrico. Porque se você vai no 30 graus, o 390 graus é a mesma coisa que o 30 graus, mas é uma outra solução, certo? Então agora vão ter infinitas soluções. E como é que você dá a resposta quando tem infinitas soluções? Você faz o seguinte, a mesma coisa que o anterior. Procura lá onde está o raiz de 3 sobre 2, aqui é o π sobre 6, aqui é o 11π sobre 6, e aí você faz assim, ó, você dá a resposta assim, olha, as posições do ciclo trigonométrico em que o seno, ou em que o cosseno é raiz de 3 sobre 2 são mais ou menos o π sobre 6, mais 2kπ, em que esse k é um número inteiro, certo? Então, se o k for 0, vale o π sobre 6 e o menos π sobre 6. Se o k for 1, vale o 11π sobre 6 ou o 13π sobre 6, certo? Se o k for 2, outros valores. Se o k for 3, outros valores. Se o k for menos 1, outros valores. Certo? Então aí você tem infinitas soluções. Mas aí o k precisa ser inteiro. Ok? Muito bom. Inequações trigonométricas. Aqui agora nós vamos falar em intervalos, não vamos falar em soluções. Nós vamos falar em intervalos de solução. Um gole d'água. Então, no intervalo entre 0 e 2π, pronto, olha, agora fechou, né? Já tem um intervalo. Em que região do ciclo trigonométrico o cosseno é menor, o cosseno do ângulo é menor que raiz de 3 sobre 2? Então, tem duas formas de resolver. Uma é aqui, depois outra lá na frente, em que eu vou falar de funções trigonométricas. Você vai do mesmo jeito, procura aqui os dois ângulos, né? E agora veja, qualquer ângulo que você pegar acima do π sobre 6, o cosseno vai ser menor, né? Desde que não ultrapasse o 11π sobre 6. Então, essa região toda aqui, ó, qualquer ângulo que você pegar nessa região, qualquer aqui, olha, até aqui, qualquer ângulo que você pegar, ó, eu vou pegar um exemplo aqui. Opa, olha o cosseno aqui, é menor que raiz de 3 sobre 2. Olha o outro aqui. Não, aqui é seno, desculpa. Vamos pegar um outro aqui. Olha aqui, o cosseno. Tchan, tchan. Olha sim, é menor que a raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar um aqui. Olha só. Pedacinho aqui, menor. Então, qualquer região acima do π sobre 6 e abaixo do 11π sobre 6, ou seja, qualquer nessa região aqui, qualquer ângulo que você pegar aí é solução desta inequação. Portanto,
você responde assim, x entre π sobre 6 e 11π sobre 6.